Namastê! Bem-vindos ao meu canal Yoga Integral. Eu sou a Carol. Hoje vamos falar sobre Brahmacharya. Brahmacharya que faz parte dos yamas, essas condutas, essas normas éticas, essas condutas que nos ajudam, nesse caminho espiritual, nesse caminho de yoga, que facilitam a nossa convivência com o mundo, com as pessoas, contribuindo para essa elevação da paz, da felicidade e também uma forma de controlar as nossas emoções, uma forma de lidarmos melhor com os nossos próprios problemas, com a nossa própria vida também. No vídeo passado, falamos sobre os 3 primeiros yamas, Ahimsa, Asteya e Satya. Hoje vamos falar sobre Brahmacharya, que é o 4º yama. Tem muita coisa para falar sobre Brahmacharya. Esse yama ele é bem mais complexo, do que os outros. Um dos mais. Tem outros também, mas esse tem muita coisa para falar, porque ele tem muito significado, e aí o que eu quero transmitir aqui é mais a forma mais prática, porque a gente que está entrando nesse caminho, está conhecendo, dando os primeiros passos, trazendo a filosofia do yoga para as nossas vidas, para que a gente consiga colocar na nossa vida prática, no dia a dia, ali na conversa com o amigo, relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, a forma de melhor educar os nossos filhos, os futuros adultos, a futura geração. Os Vedas, de onde vem toda essa tradição do yoga, dizem que estamos caindo dentro da realidade material. Entramos dentro da realidade material quando nós nos afastamos de Deus. A última realidade, a realidade suprema, a única realidade eterna, imperecível, que é lá que está a felicidade eterna, a paz duradoura. Que nós como alma, então, a nossa essência como divas, como almas, que tem essa natureza também de felicidade transcendental, paz eterna, a nossa alma, nós em alma, eternamente nos relacionamos com Deus. Que nós caímos através das encarnações, nesse ciclo de nascimentos e mortes, o samsara, quando nós escolhemos nos afastar de Deus. Então, Brahmacharya tem a ver com nos movermos em relação ao que é essencial, ao que é verdadeiro. Então, é esse caminho de volta, esse caminho de volta da matéria, da mente, da inteligência, do raciocínio lógico para o que é essencial, para o que a nossa alma fala, para a nossa essência, escutar a voz da alma, a voz da consciência, aquela intuição mais refinada, aquilo que nos leva para o caminho da paz, da felicidade e do amor, que é esse caminho que vai nos levar até Deus. E Brahmacharya também é o como fazer isso, Então, e a nossa atitude, para colocar esse yama em prática a palavra-chave é a moderação. Quanto mais a gente se apega a essa realidade material, ao que a vida nos proporciona, então a desfrutar o que os prazeres materiais, o que os nossos sentidos podem conceber, Então, acúmulo de viagens, então, acúmulo, a gula, um dos pecados capitais, então, todos os excessos, comer demais, acúmulo de viagens, acúmulo de pessoas, também, acúmulo de bens materiais, acúmulo de posses, então, tudo isso acaba sendo obstáculos, se tornando obstáculos nesse caminho, porque a gente começa a acumular tanta coisa material que dificilmente a gente vai conseguir, a gente vai acabar se perdendo, Então, as posses materiais, o dinheiro, ele é muito sedutor. Quantos, os políticos que deveriam cuidar de nós, quantas igrejas, quantas pessoas que são religiosas, que estão envolvidas ali em todas as religiões do mundo, os mais altos cargos acabam caindo, próprios gurus da Índia acabam caindo na tentação do acúmulo de posses, do acúmulo de riquezas.
Hoje em dia se fala muito em prosperidade, né? Só que essa prosperidade, no sentido de excesso, acaba nos afastando do que é essencial. E também uma coisa muito prática, quanto mais posses materiais você tem, mais terrenos você tem para cuidar, claro que você vai ter menos tempo para cuidar do que é essencial, né? Para cuidar da sua religiosidade, para cuidar da sua alma, né? Do seu espírito, da sua relação com Deus, com o que é eterno. Porque literalmente assim você não vai ter tempo para isso. Então por isso que na Índia existem os sannyasis, né? Que são os renunciantes. Então aquelas pessoas que a gente muitas vezes acaba confundindo, né? Falando que são mendigos, né? Mas não é isso. Os sannyasis, né? São pessoas que escolheram uma vida 100% espiritual. Então eles vivem. Então, na Índia, isso é respeitado. Então, são pessoas que vivem para conhecer Deus, que vivem para querer aprender a como se relacionar com Deus. Quem é Deus? Existe um caminho? Como é que eu faço esse caminho? Né? Então, eles vivem exclusivamente para isso. E, sim, eles sobrevivem basicamente, né, de doações, mas eles vão até a casa das pessoas, aí as pessoas abrem as portas, oferecem alimentos, oferecem comida, e eles falam sobre Deus, e eles levam, né, eles querem trazer os pais de família, né, as mães de família para esse caminho. Então é nesse sentido, né, são pessoas que peregrinam lá nas cidades para espalhar esse caminho, né, esse caminho, essa volta ao que é essencial. Que é muito diferente de ser uma pessoa sentada na esquina que pede dinheiro e não contribui em nada para a sociedade. Essa contribuição deles é muito importante, é elevar espiritualmente, moralmente a sociedade. E Brahmacharya também tem um outro significado, né, que também tem a ver com o celibato e a fidelidade. A fidelidade, ela é muito importante também para você entrar nesse caminho espiritual. Porque é isso, né? Então assim, você já está cuidando de uma família, você já tem um marido, você já tem uma esposa para cuidar, e você vai cuidar daquela esposa, daquele marido, vai cuidar da sua família, dos seus filhos. Quanto mais você se envolve com pessoas, né? Quanto mais você traz pessoas para sua vida, você acaba também cada vez mais, né, se enrolando, se envolvendo, né? Trabalhar numa relação, né? Estar numa relação não é uma relação que a gente quer que dure, né? Uma relação que a gente exige um trabalho, exige uma dedicação, né? Exige um esforço, exige todo, né, um cuidado em manter uma relação saudável, em manter uma família, né? Manter a subsistência da sua própria família. E então Brahmacharya é isso, também tem esse sentido, né, de você se resguardar dentro da sua família, e também tem a ver com o celibato, então com a total abstinência sexual, né, que é um caminho também escolhido por esses sannyasis, pelos brahmacharyas, que são essas pessoas que vivem exclusivamente para, como eu já falei, conhecer Deus, estudar Deus, saber como se relacionar com Ele, né, como chegar até Ele. É uma vida 100% dedicada a isso. Então, uma família acaba atrapalhando esse caminho, né? Então, claro que se você tem uma família, você tem que trabalhar para sustentar essa família. Então, quando você faz esse voto, né, é apenas um facilitador. É claro que isso é para pessoas, né, muito mais elevadas espiritualmente, que estão muito mais avançadas nesse caminho espiritual e que simplesmente escolheram esse caminho porque brotou no coração delas. Então nunca é nada imposto. Então a vida sexual não é um problema, não é algo que te afaste da sua relação com Deus, né? Então você que quer começar a cultivar sua fé, a conhecer, aproximar mais de Deus, assim, uma coisa não tem. Então, Brahmacharya também não vamos confundir com abstinência sexual, tá? Então, não é a única
Como eu já falei, Brahmacharya tem vários significados, né? Por isso que a gente acaba se confundindo, mas que tem essa moderação. Então, a ideia é você estar em uma relação saudável com fidelidade. Bom, então basicamente Brahmacharya, né, tem a ver com essa moderação, como nos comportamos para nos movermos em relação ao que é essencial. Quanto mais a gente se apega às coisas materiais, mais obstáculos encontramos nesse caminho. Então é isso que eu tenho para falar sobre Brahmacharya. Se você tem alguma dúvida, você me manda uma mensagem, deixa aí nos comentários, pode me mandar um e-mail. Na medida do possível, do meu raso conhecimento, sou apenas uma estudante que está apenas no início, dando os primeiros passos, né, lutando, me esforçando para entender também toda essa filosofia milenar do yoga. E no próximo vídeo vamos falar sobre Aparigraha. Obrigada. Namastê.